motivo de alegria poder mais uma vez estar na casa do Senhor para poder adorar e exaltar o santo nome dele. Abra comigo, gentileza, as suas vossas Bíblias, em João, no seu capítulo 3, no verso 16. Vamos ler apenas 2 versículos para a glória do Senhor. João, capítulo 3, verso 16. A missão do Filho. Vamos ler? Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, aleluia, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando ao Senhor, exaltando a Ele. Quando eu tive essa oportunidade de ministrar a ceia do Senhor, a primeira coisa que veio à minha mente foi o amor de Deus com a humanidade. Só que o amor dele é tão tremendo que não ficou só nas palavras. Nosso Deus, ele é um amor só da boca para fora. Nosso Deus, ele vai demonstrar o seu amor pela humanidade, como foi dito aqui em João 3,16, que ele enviou o seu único Filho. Porque às vezes nós falamos que amamos, mas não há demonstração. O amor, ele tem que haver não só uma fala, mas também um batimento, mas também uma demonstração daquilo que nós amamos. Não adianta eu dizer que amo se eu nada faço. Não adianta eu dizer que amo se eu não tenho vontade. Não adianta eu dizer que amo se eu não tenho humor. Mas o nosso Deus, ele diz na sua palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. E essa demonstração nós vamos encontrar primeiramente. A crucificação de Jesus se encontra nos 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas também a Bíblia vai nos garantir que alguns dos profetas no Velho Testamento também anunciou acerca do Messias. E eu quero compartilhar com a igreja aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Eu não vou falar numa ordem cronológica, mas sim na ordem que o Espírito Santo colocou ao meu coração. A primeira coisa que eu encontrei foi em Miqueias. Miqueias, no seu capítulo 5, versos 2 e 4. Ele anuncia o Messias na cidade de Efratá, que depois ficou conhecida como Belém de Judá. Foi lá que nasceu o rei Davi. Belém significa casa do pão. E a coincidência é tão grande que João 6,51 vai dizer: eu sou o pão vivo que desce do céu. Então Deus está demonstrando o seu amor através do Velho Testamento, através do profeta Miqueias. E o profeta Miqueias vai dizer que ele é o nosso pastor. Então Deus está falando assim: olha, avisa o povo que eu vou enviar o meu Filho de uma forma tão grande, tremenda, que eu vou salvar esse povo que tem sede de mim, que quer provar da minha carne, que quer tomar a água que eu dou, porque a paz que eu dou o mundo não pode dar. E é interessante que o segundo profeta no Antigo Testamento, ele também é muito conhecido. Quem é esse profeta? O profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão. No seu capítulo 23, verso 6, vai dizer: ele anuncia Jesus, que viria da tribo de Judá, descendente do rei Davi, e nos seus dias Judá será salvo. Ó Israel, habitará seguro. Ele é conhecido, o Senhor é a nossa justiça. Ou seja, o profeta está dizendo: se a igreja está sofrendo alguma injustiça, se você está sofrendo alguma injustiça, seja onde qual for, na área sentimental, na área profissional, espiritual, entenda uma coisa: que o Senhor, ele é a sua justiça. Porque nós entregamos tudo na mão do homem, mas esquecemos que o Senhor, ele que faz, ele que manda, é ele que determina. Então o Senhor, ele é a nossa justiça. É interessante que, eu estou correndo para ganhar tempo, amém? É interessante também que Zacarias, outro profeta do Antigo Testamento, ele não profetiza o nascimento, mas ele profetiza a entrada triunfal de Jesus Cristo. Ele fala no seu capítulo 9, verso 9: alegre-te muito, ó filha de Sião, Jerusalém, eis que o teu rei
serão destruídos. Então ele fala para o povo de Israel: fica tranquilo, a guerra que você está sofrendo, a guerra que você está passando, o Senhor vai pelejar pela igreja, o Senhor vai guerrear por ti. Não precisa você se levantar e puxar a espada, não. O meu Deus, como diz a Escritura, Ele vai guerrear pelo povo santo, pela igreja, pelo aquele que adora, pelo aquele que glorifica, pelo aquele que acredita. Ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E o mesmo profeta Zacarias, ele também anunciou que Jesus Cristo seria traído e vendido por 30 moedas de prata. Só que me chama a minha atenção um dos maiores profetas do Antigo Testamento, chamado Isaías, o profeta messiânico. O texto vai nos dizer, no seu capítulo 7, verso 14, ele profetizou ali do nascimento de Jesus, e seu nome seria Manuel. Manuel significa Deus é conosco. Porque às vezes nós ficamos tão preocupados, pastor, quem é que vai me ajudar? Quem é que vai estender a mão para mim? Quem é que vai estar do meu lado? Mas o profeta dizia para o povo: ei, se acalma, há um tempo para todas as coisas, porque Deus é conosco, Deus é com o povo. E ele anunciou o nascimento do nosso Senhor Jesus 700 anos antes de Cristo nascer. Por volta do ano 735 a 734 a.C., ele anuncia que o profeta iria nascer. Isaías foi um dos maiores profetas literários do Antigo Testamento. Não por coincidência, o seu livro tem 66 capítulos, simbolizando 66 livros da Bíblia. Olha como Deus é perfeito. Olha como Deus ele capricha com o povo dele. Tudo que Deus faz pela nação, tudo que Deus tem feito pelo povo, é no capricho do amor dele para com o povo. Nenhum outro profeta no Antigo Testamento escreveu tanto sobre o Messias. Por isso ele recebeu o seu título de profeta messiânico. Ele escreveu o sofrimento do Senhor, mas ele também escreveu a glória de Deus. Olha o tamanho do amor do nosso Deus para conosco. Aleluia. E ele também vai escrever em Isaías, no seu capítulo 9, no seu verso 6, um texto bem conhecido da igreja. E o seu nome será aquele que já está ouvindo e vai crer, vai continuar glorificando ao Senhor. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o Deus que nós servimos. É Deus maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Porque a igreja está ansiosa. A igreja parece que nos últimos tempos não sabe o que fazer. Mas o profeta falou: ei, igreja, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. Ele que tem nos consolado, ele que tem dado força, dado saúde, dado graça. Foi ele que nos trouxe aqui nessa noite para participar da mesa dele. Mas o profeta Isaías também vai escrever, Isaías 53, verso 3 em diante. Ele diz: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor. Por que ele começa a pregar dessa forma? Porque ele sabe que o povo vai negar Jesus. Porque ele sabe que o povo não vai mais adorar ele. Porque ele sabe que o povo vai deixar de cultuar, vai deixar de meditar, vai deixar de subir ao monte, vai deixar de orar, vai deixar de buscar a presença dele. Mas no verso 5 ele diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. E você crê, diga amém. Amém. Foi pela pisadura dele que nós fomos sarados. Foi por ele que nós estamos aqui hoje. Só que a Bíblia nos diz então que Jesus, sabendo que estava pronto para se entregar, porque foi ele que se entregou, pastor. Não foi o homem que quis lá e pegou ele, pelo contrário. Ele só vai agora cumprir a mensagem que o seu pai me enviou. Aqui nós lemos agora um pouquinho de João 3,16. Ele vai participar da última Santa Ceia com os seus discípulos. Eu até pedi para o nosso obreiro
presbítero Luciano, nosso irmão Luiz, colocar na tela. Ele vai fazer a última ceia com o Senhor. Ou melhor, ele vai fazer a última ceia com os seus discípulos. E quando ele está ali, ceando com os seus discípulos, ele disse: um de vós há de me trair. Um de vós há de me trair. Então ele começa a falar aquilo que foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. O interessante é que eles começam a discutir: Senhor, sou eu? Quem que é? E nosso Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que Ele não deixou eles perceberem que fosse Judas que seria um traidor. E quando Jesus, então, quando eles comiam, Jesus pegou no pão, abençoou, partiu e disse, dizendo: tome isso, é o meu corpo. E assim Jesus pegou o cálice, dando graça, beberam dele, isto é o meu sangue da nova aliança. O que nós estamos fazendo aqui hoje é aquilo que ele falou, a nova aliança para o povo de Deus. Só que o texto vai nos dizer que depois disso Jesus, aleluia, ele termina de orar. Oh Deus poderoso, ele termina de orar e quando ele desce, ele é entregue aos homens. Judas o traiu por um beijo e por 30 moedas de prata. Pode ir para a próxima parte, por Jesus. Judas, ele traiu Jesus por um beijo. Tanto é que o texto vai dizer: traísse o filho do homem por um beijo. Mas Judas tinha feito um combinado antes que iria vender Jesus por 30 moedas de prata. Sabe o que eu aprendo aqui nessa imagem? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria salvação? Eu falei: Senhor, eu preciso de uma mensagem que o Senhor possa me usar, mas também não só com as minhas palavras, mas sim com o Teu Espírito Santo possa entrar, Pai, no coração do Teu povo, no ouvido da alma, para que eles possam sentir como o Senhor, Pai, tem um amor por nós. E Judas o traiu Jesus, ele entregou Jesus por um beijo e 30 moedas de prata. Interessante que quando Judas traz Jesus, o beijo, Jesus fala: trair o Espírito do homem por um beijo. A Bíblia diz: então Pedro pega a espada ou a faca e corta a orelha direita de Malco, que era servo do sumo sacerdote. E ali Jesus fala: basta, não precisa disso. Pedro, guarda a espada. E às vezes nós falamos de Pedro e queremos ser como ele tem hora. Não, eu vou buzinar, eu vou xingar, eu vou fechar. Não, nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra o nosso adversário, aquele que não podemos ver a olho nu, mas aos nossos olhos espiritual nós sabemos quem está guerreando contra a nossa vida. Mas há um Deus todo-poderoso que está dando vitória para igreja nessa noite. Aleluia. Ele foi tido como um ladrão e foi entregue. Depois disso ele foi entregue a julgamento para Pilatos e Herodes. Sentenciaram ele à morte. No que deram a sentença, queria ser morto, queria ser crucificado. A crueldade foi tão grande, que primeiro fizeram isso com ele. E quando eu comecei a ver essas imagens, ainda que seja uma imagem pintada, que seja uma forma, uma cor, eu comecei a me sensibilizar com o Espírito Santo. Cada chicotada que ele tomava ali era um pedaço de carne que saía das suas costas, das suas costelas. Foi isso que ele passou por mim, foi isso que ele passou por nós. E se nós verdadeiramente falamos que amamos ao Senhor, então por que trocamos o culto? Então por que deixamos de adorar? Então por que deixamos de orar a Ele? O amor dele foi verdadeiro, ele entregou o seu filho por nós. E às vezes nem choramos. E às vezes nem sequer lemos a Bíblia. E às vezes nem oramos. Ele foi entregue, ele foi escoteado, ele foi cuspido, xingado pelo soldado. E em seguida,
ele vai carregar uma cruz. Deixa eu falar uma coisa. Ele tem uma cruz para cada um de nós carregar. E há um fardo também, mas ele disse, pastor, que o fardo ele vai aliviar. Mas a cruz para a minha e sua vitória, vamos ter que levar até o fim. Vamos ter que levar até o fim, porque foi essa chamada que ele teve por nós. Quem era nós outra hora? Homens, mulheres, jovens que não conheciam o poder de Deus. Quem era nós outra hora? Que vivia nas esquinas, na sarjeta, perdido. Uns bebendo, outros se prostituindo, outros se drogando. Não, mas ele achou graça em nós. E nos trouxe para a glória dele. Em seguida ele vai caminhando. Aleluia. E já fraco, ele cai. Já perde as forças. E o texto diz que aparece um homem sirineu chamado Simão para ajudar. Sabe o que eu aprendo nessa imagem? Que a igreja nunca vai estar sozinha. Se algum momento da sua vida você fraquejou, se algum momento da sua vida você falou, não, eu vou parar. Se algum momento da sua vida você não vou mais orar. Se algum momento da sua vida você pensou em desistir, Deus envia homens e mulheres para ajudar você a levantar a sua cruz e seguir o rumo ao alvo que é Jesus. Ei, não se sinta sozinho. Ele sempre envia ajuda. Ele sempre tem enviado consolo e ajuda para o povo dele. Todavia nós sempre vivemos em guerra, em luta, constantemente. Vencemos vencemos uma guerra, uma luta. O que acontece? Quando nós estamos cantando o hino da vitória, vem outra. Ou não é assim, igreja? Mas ele sempre prepara alguém para nos ajudar. Em seguida o texto vai nos dizer que ele é crucificado. Ele é crucificado. E depois de morto, um soldado, para conferir se realmente ele estava morto, o soldado vai com uma lança e enfia em Jesus. E dali sai água e sangue. Aleluias. Imagina para o seu pai olhando o seu filho sofrer desse jeito. Imagina você pai, imagina você mãe. Quando nossos filhos estão enfermos, nós ficamos desesperados, nós ficamos angustiados, nós ficamos tristes, cabisbaixos, nós ficamos desesperados. Imagina para o nosso Deus olhando o seu filho sendo entregue pela humanidade. A maior prova de amor que Deus deu para nós está aí nessa imagem. É claro que está na Bíblia. E aí Deus perguntava no meu coração, eu vou transmitir para o povo. Filho, pergunta para o meu povo se verdadeiramente eles me amam. E eu, Senhor, por quê? Porque ele perguntou para o apóstolo Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Quem sabe no seu coração está assim: ei, presbítero, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não tenho um cargo na igreja, mas eu quero te falar uma coisa: você tem uma família para você levar a palavra, você tem um ente querido para levar a palavra, você tem alguém na sua casa, você tem um vizinho para levar a palavra. Se você ama Jesus, então leve a palavra. Isso é uma demonstração de amor que você pode ter para o Senhor Jesus Cristo. Não é só a responsabilidade do pastor, não, ou de quem prega, ou de quem louva, ou de quem está evangelizando, não. Ele falou: Pai, todos que o Senhor entregou na minha mão, eu não perdi nenhum. O texto vai dizer que mesmo ele na cruz ali, voltando um pouco antes dessa imagem, diz a Bíblia que havia dois ladrões, dois malfeitores, e quando o que estava à direita, calado,
O da esquerda começava a zombar do Senhor Jesus Cristo e falava: ei, se você é Jesus, se você é o Senhor Rei dos Reis, então por que você não desce daí e salva a si mesmo? E salva nós? O da esquerda, não compreendendo o mistério de Deus, começou a zombar, o que me chamou a atenção que ele, na mesma condenação do outro, de morte, nem assim ele temeu, nem assim ele respeitou, nem assim ele quis saber que aquele era o único, suficiente e salvador das nossas vidas, e que seria da vida dele. Mas o da esquerda vai dizer: ei, ou melhor, o da direita vai dizer: cala a tua boca, esse homem nada fez, ele é santo. Quem sabe eu ouvi falar dele, eu ouvi dizer que ele curava, eu ouvi dizer que ele fazia prodígios maravilhosos, eu ouvi dizer que ele ressuscitava. Cala a tua boca, nós se merecemos cruz de morte, esse homem nada merece. E ele ali defendendo o ministério de Cristo, ele ali na cruz, na sentença de morte, defendendo a honra de Cristo, defendendo a glória de Cristo. Ei, Senhor, lembra-te de mim quando entrará no teu reino. E Jesus falou: filho, ainda hoje estará no paraíso comigo. Ele não pediu para Jesus descer daquela cruz e pedir uma nova chance. Ele não pediu para Jesus tirar ele e voltar, quem sabe, ao ministério, voltar ao primeiro amor, não. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim. Ei, eu quero que você aprenda nessa noite, você está no seu momento de angústia, fala: Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Ele vai lembrar das vossas orações, ele vai lembrar, sabe por quê? Porque você verdadeiramente, aleluia, ama Cristo. É interessante que a tradução do Evangelho de Lucas vai dizer que já era quase o meio-dia e houve trevas, aleluia, houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. E o texto vai nos dizer que o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai! Pai! Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É dito isto, inspirou. Aleluia. Quando ele disse: Pai, está consumado. Quando ele diz: Pai, aquilo que o Senhor me enviou, a sua missão a mim, eu vou cumprir com louvor, com honra, com glória, para aqueles que precisam ser salvos, para aqueles que precisam ser curados, para aqueles que precisam, Pai, de uma transformação. O Espírito de Jesus é vida para mim, é vida para você. Oh Deus, é momento para nós chorar, mas não um choro só de tristeza, mas um choro também de alegria, porque Ele venceu a morte para dar a salvação. Ele venceu a cruz para que nós pudéssemos estar aqui hoje, participar da Santa Ceia. Ele venceu a morte para que Ele pudesse entrar na minha, na sua casa e falar: ei povo, vem cear comigo, vem se alimentar comigo, vem à mesa, vem, 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 porque eu já venci, eu já venci, eu já venci, eu já venci. E eu, Senhor, posso dar vida e vida com abundância. A maior prova de amor foi essa que Ele deu para o povo, para o seu povo. Foi a maior prova de amor que Deus teve pela humanidade. E quando eu lia sobre a Santa Ceia, sabe qual é o mistério da Santa Ceia? O mistério é: Santa Ceia
Verdadeiramente ela simboliza o quê? O corpo e o sangue de Jesus. Sim ou não, igreja? Mas a Santa Ceia também, o Espírito Santo revelava no teu coração, ela representa renúncia. Ele diz que aquele que não tem parte comigo, não vai do meu corpo e do meu sangue, não vai herdar o reino do céu. Ela também representa reconciliação. Eu não sei há quanto tempo você não toma a Santa Ceia. Eu não sei qual foi o motivo que você parou na caminhada, você que é batizado nas águas, você que é batizado no Espírito Santo. Eu não sei há quanto tempo, se há alguém aqui, oh meu Deus, falei, é noite de você se reconciliar comigo, é noite de você se arrepender. A Santa Ceia também representa deixar o pecado, deixar o mundo e se assentar à mesa com o Senhor. Mas você ainda não é batizado, e nem aceitou Ele como único, suficiente e salvador da sua vida. Ele fala, é noite de você se entregar a mim, que só eu posso fazer, só eu posso dar transformação na sua vida. E para finalizar, o texto vai nos dizer que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e foi revestido de toda a majestade, de toda a glória, de toda a honra, porque tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Oh, se eu fosse você, eu começava a glorificar, eu começava a chorar, eu começava a falar, Senhor, obrigado a Deus, porque um dia o Senhor padeceu na cruz, não só por mim, mas pelo teu povo, pela minha família. Ah, papai, obrigado, Senhor, Deus me concedeu essa noite tão maravilhosa de poder cear, de poder sentar na mesa contigo, ó Deus, e poder glorificar o teu nome. Ei, a Santa Ceia do Senhor, ela representa isso. A aliança que Ele fez com o povo dele. E é uma noite mais especial. Ele te convida a cear. Ele te convida a adorar. Que essa mensagem não saia do teu coração, que você entenda o amor que Deus teve conosco. Não foi só um amor da boca para fora, mas foi um amor de demonstração. E o seu filho padeceu na cruz. Ei, ele padeceu por todos, ele padeceu pelas crianças, pelos jovens, pelos velhos, para aqueles não crentes, ele padeceu pela humanidade, para que hoje então podemos estar aqui e falar, Senhor, obrigado Deus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, porque o Senhor meu Pai foi na cruz e carregou Pai sobre si a nossa enfermidade, nossa dor, nosso pecado. Pai, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém.